Então, a gente vai começar gravando a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ascomicota. Eu vou começar mostrando os grandes grupos. Eu sempre vou começar a aula falando um pouquinho, assim, dos grandes grupos. Eu vou falar um pouco mais para introduzir, mas a gente vai sempre relembrar quais são onde que a gente está dentro da árvore dos fungos, né, da árvore filogenética. Então, esses são os cinco, o que eu considero os 5 principais grupos de fungos, cinco principais filos, né? Isso aqui seria o que eu acho, assim, que a gente teria que saber, pelo menos como biólogos, né? Eu acho que é um resumo do que a gente pode usar como base para ensino também, né? Se a gente for dar aula mesmo para segundo grau, acho que, ou para falar sobre grandes grupos de fungos, mesmo em atividades fora ou de divulgação, acho que esse é o geralzão que a gente precisaria saber. E aqui, então, a gente tem os 5 grupos, eu vou começar de baixo para cima, começar falando de primeiro Chytridiomycota. Chytridiomycota, então, é o grupo mais basal. Chytridio significa pequeno pote ou pequena panela, né? A palavra em latim, o radical chytridio em latim significa pequena panela. E são o SL aqui significa sensulato, porque dentro de Chytridiomycota sensulato existem outros filos. Depois eu vou mostrar, eu vou começar falando dos grandes grupos principais e depois eu vou falar do que é mais atual e mais aceito como na ciência de micologia mesmo, para quem trabalha, né, mais especificamente com micologia. Então, Chytridiomycota inclui outros filos, mas aqui representa, então, todos os fungos relacionados à água, fungos aquáticos, e são fungos que produzem esporos que têm flagelos. Depois a gente tem um outro grupo, sensulato também, porque também é um filo que inclui vários grupos, vários filos hoje aqui dentro. Zigo significa união, por causa do tipo de reprodução sexuada que eles têm, onde duas hifas formam estruturas que se unem, então zigo vem de união, e aqui a gente vai ver também, então, que dentro desse grupo de zigomicota sensulato estão vários outros grupos. Aqui, geralmente, a gente tem fungos que estão associados à decomposição de compostos mais simples, como fungos que crescem em frutas, por exemplo, ou em açúcares simples, como geralmente os fungos que aparecem no pão, o fungo preto do pão, ou aquele fungo preto acinzentado, que começa branco, fica acinzentado, depois preto, que cresce no morango, no molho de tomate, no mamão. Esses são geralmente zigomicota que estão associados aos açúcares mais simples. Depois a gente tem glomeromicota. Glômero, o radical significa um novelo, uma esfera, ou isso está relacionado, então, aos esporos esféricos dos glomeromicota. São fungos, todos esses aqui são fungos, tanto Chytridio, zigo e glômero, incluem fungos que que não formam nenhum tipo de estrutura macroscópica, né? Todas as estruturas sexuais ou assexuais são microscópicas. Os glomeromicota, então, formam esporos esféricos, que é o que dá nome ao filo, de glômero, então, de novelo, de esfera. E dentro de glomeromicota estão fungos simbiontes, e o maior grupo é o grupo dos fungos que a gente conhece como micorrízico arbusculares, que são fungos que estão associados às raízes das plantas. Depois aqui a gente tem ascomicota. Asco significa saco, isso por causa da estrutura sexual dos ascomicota, que lembra um saco comprido, que é onde estão dentro deles os esporos sexuais.
Então, asco é de saco por causa dessa estrutura aqui. Em ascomicota, a gente tem tanto fungos que produzem esporos sexuais quanto assexuais. E aqui a gente tem, então, incluído vários fungos decompositores de madeira, como esses que eu mostrei, tem as trufas, a levedura, as leveduras, eu acho que mais conhecidas, como Saccharomyces e Cândida. Enfim, é um grupo super diverso. Também existem as comicota, que são decompositores de matéria orgânica na água. Em todos os grupos a gente tem também grupos que crescem na água, mas aí sem esporos flagelados. Os esporos flagelados só são encontrados aqui em Chytridiomycota. E por fim, então, Basidiomycota. Basídio significa um pedestal, ou base, também está a estrutura, esse nome está relacionado à estrutura que produz os esporos assexuais, que é esse aqui, então, e produz os esporos assexuais aqui em cima, esse é o chamado basídio. E Basidiomycota tem o que eu acho que são, né, provavelmente os fungos mais conhecidos do público geral, que incluem os cogumelos, as orelhas de pau, outras formas estranhas que a gente vai ver, os fungos gasteroides, que são fungos geralmente esféricos, que produzem esporos dentro, mas enfim, vários dos fungos macroscópicos, bastante conhecidos, estão aqui dentro de Basidiomycota, mas também tem aqui leveduras e fungos microscópicos, fungos fitopatogênicos, que crescem e causam danos às folhas das plantas, por exemplo. Então, existe em todos os grupos uma diversidade bastante grande. Então, esses são os 5 grandes grupos que eu acho que todo mundo deveria conhecer, de fungos, geralzão. Mas tem, claro, outras denominações, então, outras classificações mais científicas, né, e mais reais, digamos assim. Esse aqui é com base no Tree of Life, que é um projeto que está meio desatualizado já, mas foi um projeto molecular que inclui árvores filogenéticas de vários grupos de seres vivos, né, e aqui, então, dentro de fungos, a gente tem algumas coisas diferentes. Então, Chytridiomycota, que a gente viu lá, que Chytridiomycota sensulato, aqui a gente já vê que tem mais 2 filos, que são Blastocladiomycota e Neucalibastigomycota, né, dentro de Chytridiomycota sensulato. E um outro grupo que derivou aqui, que está junto nesse clado com Ascomycota e Basidiomycota, que é Entorrhizomycota, que, se não me engano, é de 2015. Então, né, são grupos bem recentes. E em 2018 foi publicada essa nova árvore, que subdividiu vários grupos. Então, aqui, por exemplo, Zygomycota e Chytridiomycota, que a gente chama de sensulato, lá no primeiro slide, significa, quando a gente fala sensulato, significa que tem outros grupos aqui dentro que não estão discriminados por falta de dados ou falta de estudos. Isso significa, então, que a gente está usando nomes de grupos que não são naturais, né? Então, a gente chama um monte de coisa, a gente coloca aqui dentro do Zygomycota, várias coisas a gente coloca aqui dentro de Chytridiomycota. Então, recentemente, em 2018, foi publicado esse artigo que subdivide. Então, foi um artigo que incluiu mais dados, mais táxons e mais sequências genéticas, e tentou fazer uma nova árvore mais natural, mostrando as relações entre vários desses grupos. Então, a gente tem aqui grupos novos que foram subdivididos, que não estavam dentro de nenhum desses grupos antes. Então, são grupos, às vezes, de táxons muito pouco conhecidos, porque são microscópicos, são meio crípticos, assim, que são grupos que ficam, a gente diz, escondidos, né,
cripto quer dizer que não é muito visto e por consequência não é muito estudado. Geralmente também são grupos que não tem grande importância econômica, né? Sempre os grupos que têm importância econômica são mais vistos, mesmo que sejam pequenos. E aqui a gente vê, então, que tridiomicota sensulato, né, que é o que está lá no primeiro slide, subdividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5 filos. Então, esses aqui são os filos mais naturais, mais bem aceitos também atualmente. Né? Esse de 2018, a gente está em 2021, então é a classificação mais atual e mais aceita atualmente. E depois zigo, né? A gente tem aqui zigomicota sensulato. O nome zigomicota nem existe mais, porque não era um grupo que tinha tanta coisa misturada, e tudo foi subdividido em 8 novos filos. Né? Então, a gente tem esses 8 filos aqui, que são mais naturais do que o que se conhecia antes como zigomicota apenas. Então, a gente vai ver, durante as próximas semanas, a gente vai ver aqueles 5 grandes grupos, que eu falei lá no início, e, né, porque eu acho que é o que nos dá tempo, mas dentro dos exemplos eu vou estar citando, então, coisas de vários desses grupos aqui, sempre que possível, então eu vou dizer, esse é zigomicota sensulato, mas a gente está falando aqui de um grupo que pertence à entomoptoromicota. Né? Vocês não precisam guardar esses nomes, mas eu acho que é importante, né, como estudantes de biologia, entender que a classificação é muito mais natural e mais complexa do que só aqueles 5 grupos. Então, pelo menos entender que isso existe, saber que isso existe. E aqui, então, a gente tem glomeromicota e o grupo, né, nesse clado aqui, o grupo que inclui ascobasídeo e entorrhizomicota, que são os considerados, então, os mais derivados dentro do reino fungi. Hoje, então, a gente vai falar de ascomicota. Então, a gente tem vários fungos decompositores importantes, as leveduras, algumas leveduras, mofos, que são a fase assexual de vários desses fungos que são sexuais, os fungos que a gente chama de Cordyceps sensulato também, então Cordyceps aqui inclui vários outros gêneros, que são os fungos que transformam as formigas em zumbi, ou que dominam e mudam o comportamento das lagartas e de outros artrópodes, os líquens, e um grupo muito bacana, que é comensal, que são os labubs, os labubeniales, é uma ordem que a gente, então, já vai chegar lá, né? Já vou explicar o que a Joaninha aqui tem a ver com eles. Se quiserem fazer pergunta, então, lembrem que eu não vejo vocês, podem abrir o microfone ou pedir para a Miriam me passar. Então, vamos começar com alguns conceitos bem gerais. Então, os fungos têm parede celular composta por quitina, essa é uma característica do reino, e é uma das características que aproxima os fungos mais dos animais do que das plantas, né? A gente já falou sobre as relações filogenéticas entre fungos e animais e plantas, e a gente sabe que eles são muito mais próximos dos animais do que das plantas. A gente viu na outra semana, né, também as terminologias, então, para hifas. As hifas em ascomicota são septadas, então elas têm septos regulares, que são perfurados no centro através de um poro, né? Então, elas todas têm septos na fase sexual, as hifas são septadas regularmente, e os septos têm poros, que permitem, então, a passagem de água, de nutrientes, de organelas e do núcleo, inclusive, entre um compartimento hifal e o outro compartimento hifal adjacente. As hifas podem se anastomosar, significa que duas hifas podem se fundir. Anastomose, então, é a fusão das hifas, e da origem aqui é uma nova hifa
que é a fusão das duas, que seria essa daqui, né? Então, elas podem se anastomosar, se fundir, e pode ocorrer, então, também a troca ou a fusão dos núcleos dessas duas hifas em uma só. Então, a gente pode falar de ascomicetes quando a gente está falando dos membros de ascomicota em geral, seria um nome comum para designar qualquer organismo desse filo. E aqui a gente tem um fenômeno chamado de dicariose, que é o que eu desenhei aqui, que é quando a gente tem dentro de um compartimento hifal 2 núcleos N. Então, esse fenômeno na ascomicota significa, então, que em uma hifa a gente vai ter os septos com poros, dividindo os compartimentos hifais, e cada compartimento hifal, na fase sexual, em uma parte do ciclo de vida, vai ter 2 núcleos N, 2 núcleos haploides dentro do mesmo compartimento hifal. Então, isso é importante porque a gente vai ver agora que são os tipos de hifa, e vai ser importante para a gente estudar e entender o ciclo de vida desses fungos. Então, esse fenômeno é chamado de dicariose, e está presente a dicariose, o N mais N, está presente nos ascomicota e nos basidiomicota, que a gente vai falar na semana que vem. Bom, então, o núcleo dos fungos é eucariótico, a gente já sabe que eles são eucariontes, então eles têm carioteca, né, tem uma membrana nuclear que envolve material genético. Na maioria do corpo do fungo, ele é haploide, diferente do que a gente vê em plantas e animais, onde a maioria das células tem núcleos 2N, núcleos diploides, né? Nos fungos, a diploidia, ou os núcleos 2N, estão associados à reprodução sexual e são menos frequentes. Geralmente, a gente vai ver que eles estão num pedacinho do ciclo de vida só, e que acontece a fusão de 2 núcleos N para dar origem a um núcleo 2N. Depois a gente vai ver esse exemplo melhor quando a gente vê o ciclo de vida. E a gente vai ver, então, alguns termos aqui que vão ser importantes para a gente definir os tipos de hifa e entender o ciclo de vida. Então, as hifas, elas podem ser monocarióticas. Ups, peraí que foi meio torto isso aqui. Eu não sei como apagar, então vou fazer aqui do lado. Então, as hifas monocarióticas são hifas que têm compartimentos hifais. Eu vou desenhar assim para ter o poro, tá? Então, lembrando que o septo sempre tem um poro, e cada compartimento hifal tem um núcleo. Então, monocariótica é mono de um cário de núcleo, um núcleo por compartimento hifal. As dicarióticas, então, são as que têm, né, que passaram pelo fenômeno da dicariose, e a gente vai ter, então, em cada compartimento hifal, 2 núcleos. Então, 2 carionúcleos, 2 núcleos no mesmo compartimento hifal. E sempre núcleos haploides, tanto aqui quanto aqui. Então, aqui a gente tem um núcleo N por cada compartimento hifal, e aqui 2 núcleos N por cada compartimento hifal. A gente viu que tem um outro tipo, que é quando as hifas não têm nenhum tipo de septo. A gente já sabe que também tem em outros grupos, em que trigiomicota, zigomicota, glomeromicota, não existe a divisão por septos regular. Então, essas são hifas cenocíticas, onde a gente tem os núcleos N espalhados, então, em toda a hifa. Então, cenocíticas, monocarióticas são aceptadas regularmente, que tem um núcleo haploide em cada compartimento hifal, e dicarióticas são aceptadas regularmente, que tem 2 núcleos haploides em cada compartimento hifal. Agora vamos fala. Eu não lembro o que significa septos regulares.
Septos regulares, bem o que eu desenhei aqui, significa que a cada espaçamento regular tem um septo. Então, é diferente de uma hifa, aqui vamos desenhar aqui em cima, ó. Uma hifa que pode ser bem longa, e ela vai ter um septo aqui, depois ela vai ter um septo lá na frente. Esse aqui não é regular, o septo pode ser formado, mas por outras razões. Depois a gente vai falar sobre isso também. Depois ela vai ter um outro septo aqui. Então, não tem um espaçamento regular. Nas hifas de ascomicota e de basidimicota, os septos são regulares, significa que os espaços são mais ou menos, eles podem ser maiores ou menores do que eu desenhei aqui, claro, mas a gente vê septos ao longo de toda a hifa. Enquanto que quando não é regular, ela pode ser senocítica e ter um septo aqui, daí tem aqui um monte de núcleos, depois aqui tem um espaço menor, tem dois núcleos aqui, é irregular, né? A gente não consegue ver, a gente não vê septos sempre. Ou ela pode não ter septo nenhum. Então, esse conceito de monocariótica e dicariótica é só para septos regulares? Correto. Então, monocariótica e dicariótica a gente só consegue definir quando a gente tem septos regulares. Eu só me distraí quando a prof explicou sobre a dicariose. Tipo, quando acontece uma fusão, vai acontecer, tipo, tipo, ao longo de toda a extensão? Tipo, pode ter IFA um pedaço dicariótica e depois um pedaço monocariótica? Geralmente não. Geralmente, quando acontecer a fusão de dois núcleos dando origem a um núcleo 2N, isso vai acontecer em locais bem específicos que estão associados à reprodução sexual, porque isso vai acontecer logo antes de ocorrer a formação, de ocorrer a meiose para a formação de esporos sexuais. Então, isso nos ciclos de vida, isso vai acontecer, por exemplo, numa pontinha da hifa que vai se diferenciar. Então, já que a gente está falando de ascomicota, uma ponta dessa hifa aqui vai se diferenciar para formar o saco, que é o asco, que vai produzir os esporos assexuais. Então, nessa ponta aqui, vai acontecer a fusão e a formação de um núcleo 2N para então acontecer a meiose, meiose e a formação de esporos sexuais. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas, então, a formação do núcleo 2N só vai acontecer em locais específicos e associados à reprodução sexual. Isso aqui também não quer dizer meiose. Parece complicado, mas logo a gente vai começar a falar mais sobre isso, e quando a gente chegar no ciclo vai ficar mais claro. A gente vai complicar um pouquinho mais aqui no próximo slide. Então, pode parar e fazer pergunta quando quiser, para a gente não deixar muito para o final. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Então, não se preocupem com essa parte aqui, que a gente vai voltar nessa parte da reprodução sexual. Então, por enquanto, a gente está prestando mais atenção para entender os conceitos de hifas senocíticas, monocarióticas e dicarióticas. Então, aqui, por enquanto, é relativamente simples. Senocíticas não têm septos, ou não têm septos regulares, os núcleos estão todos dispersos nesse mesmo espaço. Monocarióticas têm septos regulares e um núcleo por compartimento hifal. Dicarióticas têm septos regulares e 2 núcleos por compartimento hifal. E esses núcleos são haploides em todos esses 3 casos. Então, agora, com relação à quantidade dos núcleos, o que a gente tem? A gente tem hifas homocarióticas, onde todos os núcleos são geneticamente idênticos. Então, eles são todos, por exemplo, vermelhos com preto por dentro. E heterocarióticas é quando a gente tem
núcleos que são geneticamente diferentes, que podem ser, então, vermelhos por dentro, com preto por dentro, ou todo vermelho. Então, isso aqui é a representação só para representar núcleos que são geneticamente diferentes. Então, isso significa que eles vão ter mudanças e podem ser complementares, né? Porque quando os núcleos são exatamente idênticos, eles não se complementam e eles não são compatíveis. E aí, como que podem ser as hifas, né? Ou no caso de ter ramificações, o micélio, aqui nesses casos. Então, a gente pode ter hifas que são cenocíticas. Cenocíticas significa que elas não têm nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de septo. Homocarióticas. Então, a gente tem todos os núcleos iguais, espalhados dentro desse mesmo espaço. A gente pode ter hifas que são septadas regularmente. Eu vou desenhar o septo inteiro, mas lembrem que tem um poro em todos eles. E elas podem ser monocarióticas, homocarióticas, ou elas podem ser dicarióticas, homocarióticas. Então, em todos esses casos aqui, os núcleos são todos geneticamente iguais. Heterocariótico, então, como eu falei, é quando a gente tem dois tipos genéticos de fungos, então, de núcleos. Então, a gente pode ter, do mesmo jeito, hifas cenocíticas, heterocarióticas, hifas monocarióticas, heterocarióticas, e hifas dicarióticas, heterocarióticas. Todo mundo percebe a diferença? Então, isso vai ser importante para a gente entender depois os ciclos de vida. Porque aqui, então, a gente vai poder ter, nesse exemplo aqui de cima, esqueçam esse septo aqui. A hifas com aquele outro tipo de núcleo, né, com o núcleo vermelho. Então, também são homocarióticas, mas com o núcleo vermelho. Então, como que a gente como que isso vai efetivamente funcionar, né? O que vai acontecer no ciclo de vida para que, por exemplo, a gente tenha hifas homocarióticas ou heterocarióticas. Então, o que a gente vai perceber, que a gente vai ver mais para frente, é que só as hifas heterocarióticas podem entrar na fase sexual. Como eu falei antes, então, se todos os núcleos forem iguais, essas hifas não conseguem entrar na fase sexual porque não tem diversidade genética entre os núcleos, desculpa, não tem diversidade ou diferenças genéticas entre os núcleos para que eles sejam compatíveis e se fundam na hora de fazer a meiose, que é o que caracteriza a reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada implica em meiose e recombinação genética. Para haver recombinação genética, a gente tem que ter núcleos que são geneticamente diferentes. Então, para entrar na fase sexual, necessariamente a gente tem que ter os dois tipos de núcleos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um esporo, agora aqui eu estou desenhando, né, um esporo, não sei o que aconteceu com a minha caneta. Se a gente tem aqui um esporo que tem esse núcleo desse tipo, aqui a gente tem um esporo que tem um núcleo vermelho, o esporo germina dando origem a um tipo a hifas que são homocarióticas, que tem só um tipo de núcleo, que é o tipo de núcleo que ele contém. Para que esses dois micélios
com só um tipo de núcleo entrem na fase sexual, o que precisa acontecer? Precisa acontecer... Como é que se chama essa fusão aqui? Eles precisam se fundir. Quando eles se fundem, então a gente tem aqui uma hífa com esse tipo de núcleo, uma hífa com um núcleo vermelho, sofrem anastomose, ou fusão, e eles vão dar origem, então, a hífas que têm os dois tipos de núcleo. Então, duas hífas monocarióticas, homocarióticas, podem dar origem a uma hífa dicariótica, heterocariótica. E essa hífa aqui, então, pode entrar na fase sexual, que essas duas aqui não, sozinhas não conseguem. Então, aqui a gente tem anastomose, que é a fusão das hífas. Prof, Oi. eu não consegui entender como que o núcleo vira diploide quando, tipo, quando tem os dois núcleos por... Ele só vai virar diploide quando os dois fundirem. Isso só vai acontecer num pedacinho do ciclo. Então, vamos pensar assim, vamos fazer o que acontece com os animais? Nos animais, a gente tem todo o corpo formado por núcleos diploides, né? Isso acontece quando dois gametas se fundem e o organismo começa a se formar a partir daí. Com uma célula que tem um núcleo diploide, essa célula começa a produzir outras células com núcleo diploide e forma um organismo que só tem núcleos diploides. E lá num pedacinho na fase sexual, em algum momento vai acontecer divisão celular com redução do material genético para a gente ter de novo gametas com núcleos haploides. Nos fungos acontece ao contrário. Os fungos sempre vão estar sendo formados, todo o corpo é formado por núcleos que são N, que são haploides. Para que ele entre na fase sexual e tenha núcleos diploides, num pedacinho lá do ciclo, esses dois núcleos vão se formar. Vou desenhar aqui, então, de novo, um asco. Aí a gente vai ter, então, um núcleo diploide, que é 2N. O que acontece aqui na meiose, então? Ocorre a meiose com recombinação genética. Esse núcleo vai dar origem a pelo menos 4 núcleos recombinados, que são todos diferentes do núcleo original. O núcleo mãe, então, é o 2N, aqui ocorre recombinação genética, que é a meiose, e o resultado são 4 núcleos distintos que vão dar origem, então, que são os gametas, que vão dar origem aos esporos. Esses esporos aqui, que estão aqui, ó. O esporo vai germinar e vai dar origem a uma hífa com aquele núcleo original que ele tem. Mas, quando ocorre, quando 2 micélios ou 2 hífas se encontram e formam a anastomose, os núcleos, ao contrário do que acontece nos animais, os núcleos aqui não se unem imediatamente. O organismo cresce só contendo núcleos haploides. E o núcleo diploide só vai ser formado logo antes, numa fase bem curtinha, logo antes de formar os esporos sexuais. Não sei se ficou melhor. A gente vai falar desse ciclo mais uma vez ainda nessa aula. Daí com desenhos melhores do que os meus. Mas, tipo, quando a gente estava no slide de antes, eu acho, vendo sobre as hifas monocarióticas e dicarióticas, Aqui. Beleza, eu entendo que 2 núcleos haploides se unem e viram um núcleo diploide. Só que como que surgiu esse segundo núcleo no mesmo septo? Tipo, ela fez, tipo, Aqui, ó. mitose? Não, aqui, ó. Mas aí, se os núcleos são um núcleo haploide de cada lado, aí os núcleos não se unem para virar diploide. Como é que ele vira diploide, então? Eles não se unem imediatamente.
No corpo inteiro do fungo, eles ficam separados. Eles só vão se unir para virar diploide, é isso que eu estou falando, lá no momento específico e numa fase curta do ciclo. Eles vão se unir, aqui, isso que está representado aqui nesse desenho, ó. Eles vão se unir, mas só numa fase específica, é o contrário do que acontece com a formação dos gametas dos animais. Porque a gente tem um corpo completamente formado por células diploides e ocorre a divisão para ter gametas haploides, mas isso é uma fase muito curta na nossa vida. Aqui é o contrário. O corpo todo é formado por núcleos haploides e vai ter a fusão desses dois núcleos, mas num momento específico do ciclo, que é uma fase geralmente bem curta nos fungos. Então, eles vão se unir, sim, mas não imediatamente. E não necessariamente um fungo que é assexual, ele pode passar a vida inteira sem ter núcleos diploides. Ele pode ser só haploide e formar esporos assexuais por mitose. Tá, ficou mais claro. Obrigada. A gente vai voltar nisso de novo, vamos ver outros ciclos com desenhos melhores lá no final da aula. Mas pode gritar e perguntar se tiver alguma outra dúvida. Podemos seguir? Ô, professora. Oi. Pode uma hifacenocítica fazer fusão com uma septada ou coisa assim? Ou tem que ser sempre do mesmo tipo? Não, vai ser sempre... tem que ser sempre da mesma espécie. Né? Então, isso aqui também representa, assim, as hifas septadas regularmente estão presentes em Ascomycota e Basidiomycota. Então, sempre vai ser septada com septada, mas sempre dentro da mesma espécie. As cenocíticas são os outros grupos, pode ser glomeromicota, zigomicota ou quitridiommicota. Mas uma hifacenocítica só vai conseguir se fundir com uma outra hifacenocítica se for da mesma espécie. Ah, tá. Então, vamos ver mais alguns termos aqui. Então, todos esses termos, vocês viram que eu coloquei um glossário lá no Moodle para vocês. Esses termos com a definição e ilustrações estão lá no glossário também. Então, vocês podem, se quiserem ver mais exemplos e tirar dúvidas, podem usar o glossário. Então, isso aqui especificamente para Ascomycota, né? Então, quando a gente vê o fungo macroscópico, né, como o dedo do homem morto que eu mostrei, no caso dos Ascomycota que produzem estruturas macroscópicas, essa estrutura toda aqui é chamada de estroma. Então, estroma é o corpo macroscópico dos Ascomycota, que a gente pode chamar também de esporóforo, que é a estrutura macroscópica que produz os esporos sexuais. Aqui nessa figura a gente tem vários exemplos de esporomas. Aqui uma trufa, aqui um outro tipo de Ascomycota crescendo na madeira, aqui um cordíceps crescendo aqui numa lagarta, aqui um outro tipo que cresce na madeira, que forma tacinhas. Então, aqui são vários exemplos de estromas. Os estromas produzem estruturas específicas, locais específicos, que carregam as células sexuais e os esporos sexuais. Essas partes são chamadas de ascomas. E a gente vai ver que existem 3 tipos de ascoma, tá? Que a gente vai ver nos próximos slides. Asco é aquela pontinha específica que tem forma de saco, que dá nome ao filo, que é o que está desenhado aqui. Então, isso aqui é um asco. Asco é a ponta da hifa que se diferencia para produzir dentro dela os esporos sexuais. E os esporos sexuais, né, esporo formado dentro de asco, ascósporo, tá? Então, o estroma tem regiões específicas que se chamam ascomas,
que produzem as pontas, ou as células reprodutivas, que são os ascos, que dentro dos ascos tem os esporos sexuais, que são os ascósporos. A gente vai seguir também agora usando essa terminologia. Em qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar e a gente relembra, então, o que elas são. Então, principalmente nas estruturas macroscópicas, a produção dos ascos vai ocorrer em locais muito específicos, não é em qualquer local. Os ascomas, então, eles vão estar sempre localizados e vão ser formados em locais específicos. E os ascos vão se organizar de uma forma paralelas uns aos outros. Então, aqui a gente vê vários ascos compridos. Isso aqui é uma foto de microscopia óptica, né? E a gente vê vários, eu não estou conseguindo desenhar, mas aqui a gente vê, vocês veem essas bolinhas vermelhas dentro do verde ou azul. Cada um desses aqui que eu estou desenhando é um asco que contém dentro deles os ascósporos vermelhos. Então, eles se organizam, se alinham assim, lado a lado, vários ascos, numa camada que a gente chama de himênio. Então, aqui a gente tem vários ascos, cada um dele com ascósporos vermelhos dentro dele, e essa camada formada pelos ascos alinhados um do ladinho do outro é chamada de himênio. E o himênio fica localizado no ascoma. Então, a gente tem 3 tipos básicos. Fala, quem é que vai perguntar? Alguém? Tá, existem 3 tipos básicos de ascoma. Apotécio, que é em forma de taça ou de disco. Pode ser um pratinho assim, ou uma taça, que pode ter estipe, pode ter um estipe ou não. Peritécio, que é uma forma de garrafa, geralmente. E cleistotécio, que é completamente fechado. E em cada um deles, a gente vai ter o himênio, então, numa região específica. Nos apotécios, o himênio está na parte superior ou na parte interna do asco ou da taça, do disco ou da taça. No peritécio, ele está dentro da garrafa. No cleistotécio, ele está também circular dentro da esfera. Vamos para os detalhes de cada um. Então, apotécios são esses exemplos que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem um ascomicota microscópico, visto, então, um corte dele em microscópio óptico, e a gente vê aqui claramente, esse aqui, né, que eu estou contornando aqui, é o apotécio, e aqui o himênio, formado pelos ascos, contendo ascósporos marrom escuros. Isso aqui é microscopicamente, né? Macroscopicamente, então, a gente tem várias espécies que formam o que parecem essas taças. Essa aqui é uma espécie que talvez vocês tenham a chance de ver aqui, quem não viu ainda. Ela é bem bonita, porque ela tem essa coloração roxa, rosa escuro dentro. Chama Philipsia dominguensis, é decompositora de madeira, e ela forma exatamente essa tacinha com estipe, né, que cresce na madeira, e toda essa parte rosa, ou essa parte roxa interna aqui, é onde está o himênio. Então, se a gente cortar e olhar microscopicamente, a gente vai ver aqui também essa estrutura formada pelo himênio, com ascos um do lado do outro. Então, toda essa parte aqui é formada por ascos contendo ascósporos. E essa é uma espécie, é um gênero, tem várias espécies, não ocorre no Brasil, ela está associada com árvores do gênero Nothofagus, que ocorrem na Austrália e no Chile, na Patagônia. E aqui a gente tem um exemplo, então, de um estroma que é formado por vários apotécios. Então, cada buraquinho que a gente vê aqui é como se fosse uma dessas taças aberta, e cada um com o himênio formando
esse apotécio. Então, aqui são alguns outros exemplos, né? Então, esse aqui é mais em forma de disco, não é tão fechado, esse aqui também não é tão como taça, mas mais um disco. E peritécio, então, ele é mais, não é completamente fechado, mas é como se a taça tivesse fechada e deixado uma abertura, como se fosse, então, uma garrafa. Então, o peritécio seria isso aqui, e vários peritécios, então, podem estar imersos em um astroma, que é o caso dos cordíceps, né? Então, aqui a gente tem a lagarta com vários estromas crescendo a partir dela, e todos esses estromas têm, se a gente cortar e olhar no microscópio, vários peritécios. Então, cada bolinha dessa aqui, que está desenhada, é uma garrafinha, um peritécio, que ficam, então, localizados na margem, né, mais externa, e daqui, então, saem os esporos. E o himênio, aqui nesse caso, então, está aqui forrando essa garrafa, né, tridimensionalmente dentro dela. E aqui é um corte, então, de microscopia, em microscopia óptica, de uma filária, que foi essa que eu mostrei aqui para vocês, né, se a gente cortar e olhar no microscópio, aqui a gente tem, então, um peritécio, e aqui a gente vê o himênio contido pelos ascos e os ascósporos. E, esse aqui é um exemplo, então, aqui são vários peritéciozinhos, hipóxilo, então, também ocorre aqui, essa espécie, esse aqui é uma foto de Alfredo Wagner, e cada estruturinha dessas aqui é um peritécio, e os esporos, então, vão sair pelo ostíolo, que é a parte de cima. Aqui são outras fotos mostrando, enfim, a mesma coisa, né? O estroma a olho nu, os ascomas em corte na lupa, que são os peritécios. Aqui os ascomas vistos em corte em microscopia óptica. O himênio aqui dentro visto mais de perto. E, por fim, os ascos, um asco com ascósporos visto em aumento maior. Então, aqui a gente vê todas essas terminologias no mesmo slide. E cleistotécio. Cleistotécio, então, é o último tipo de ascoma, e ele tem forma globosa, é o que está presente, que a gente encontra nas trufas. Então, aqui a gente tem um exemplo, a trufa do gênero Tuber. Tuber é o gênero, então, das trufas de ascomicota verdadeiras. E aqui, então, a gente tem um cleistotécio, que é completamente fechado, e numa trufa, então, num estroma de trufa, a gente tem aqui dentro vários cleistotécios, né, que a gente não consegue distinguir a olho nu, mas se a gente fizesse um corte e olhasse na lupa, ou no microscópio, a gente veria, então, vários cleistotécios. Ampliando um desses, então, a gente vê a parede do cleistotécio, que é formada por hifas, né, que estão entre os cleistotécios aqui, e os ascos com os ascósporos, que nesse caso aqui são esféricos, né? Então, aqui a gente tem um asco esférico com os ascósporos dentro dele. E aí, aqui a gente tem um desafio, que é como as trufas vão dispersar esses esporos se não tem saída para eles, né? Então, fazendo um parênteses aqui, lembrando que trufa de chocolate, a de verdade é essa daqui. A gente vê as trufas, né, que o pessoal vende na saída do Ru, vendia na saída do Ru. Aquelas trufas, elas são mais de mentiras, que vêm embaladas no papel alumínio, né? As trufas mesmo receberam o nome de trufa, porque elas são feitas assim, são enroladas no cacau e ficam parecendo mesmo com a trufa logo que a gente tira uma trufa do solo. Então, a trufa de chocolate tinha que ser chamada só para essa daqui, né? Porque parece, então, uma trufa que saiu do solo. E qual é o desafio, então? O desafio é de como elas vão dispersar os seus esporos. Tem um monte de bicho que come trufas e dispersam os esporos delas, então, quando defecam, né? As trufas, para isso, têm, então, um cheiro super forte, elas têm um odor bem forte, tem pessoas até que têm meio que náuseas
com trufas, para quem, né, elas são valorizadas justamente porque são difíceis não são cultiváveis, e para encontrar, geralmente, então, as pessoas usavam porcos, porque os porcos comem a trufa, então eles sentiam o cheiro, vão chafurda lá no lugar, e a pessoa, então, tira o porco para coletar a trufa. Atualmente, as pessoas treinam cachorrinhos, né, tem os cachorros trufeiros, são super valorizados, eles têm um sentido de olfato bom e conseguem encontrar, e eles não vão comer, eles são treinados só para encontrar, indicar o local, e a pessoa coleta, então, sem que a trufa tenha sido danificada. O porquinho, às vezes, come a trufa antes da pessoa conseguir tirar. E né, por causa disso, também é um acho que é um dos alimentos mais caros do mundo. Essa aqui foi uma foto que eu fiz em 2017, numa vitrine na Itália, são trufas negras, e aqui era, então, 1.500 euros por quilo, que seriam mais ou menos 9.500 reais por quilo. Essa é a Tuber melanosporum, que é a espécie mais valorizada e, enfim, mais cara dentre as trufas. Então, para dispersar os esporos, por causa dos cleistotécios, que são completamente encerrados, com esporos que estão encerrados dentro dos ascos, as trufas precisam ser ingeridas e defecadas, né, em outro lugar. Então, para isso, esses são os bichinhos. Além dos porcos, tem vários esquilos, roedores, vários aves, inclusive, vários outros bichos que comem, que comem as trufas. Eu vou passar aqui adiante, porque a gente já está no tempo, e vou mostrar algumas outras coisas só de ecologia, para a gente terminar com um pouco de diversidade de formas e funções dos Ascomycota. Então, eles podem ser os Ascomycota saprótrofos, né, tanto na terra quanto na água, que a gente tem, então, fungos decompositores de madeira. Esse aqui é um fungo que é super interessante, tem um formato muito peculiar, né, ele é completamente cilíndrico, parece uns tubinhos. Camila leprieuri ocorre na Amazônia, ele não ocorre aqui na Mata Atlântica. Aqui é um tipo de estilária que é branca, ao invés de ser pretinha. E esse aqui que é um disco, né, um peritécio. Então, Camila leprieuri tem peritécios aqui, né, nessa pontinha. Aqui a estilária também tem peritécios. Nesse caso, a gente vê os pontinhos pretos, são as aberturas dos peritécios, são os ostíolos. E aqui um disco, né, contendo, então, essa parte aqui toda de dentro, tem o himênio aqui. E aqui são diferentes espécies de fungos, de esporos de fungos aquáticos, de Ascomycota aquáticos, que ocorrem, que decompõem matéria orgânica na água. E aqui é um peritéciozinho, né, com essa massa de esporos escura aqui, saindo na parte superior, sendo liberados. Oi. No caso, a Prof deu o exemplo da trufa, que tem o ascoma em forma de cleistotécio, que ele precisa ser ingerido para depois liberar os esporos. Mas, tipo, isso acontece para todos os fungos que têm o ascoma nesse formato? Sim, todos os fungos que têm o ascoma fechado precisam de um vetor para dispersar os esporos. Exatamente. Porque além de o ascoma ser fechado e conter os ascos dentro dele, muitos desses fungos também têm assim como as trufas, têm o estroma enterrado. Então, os esporos estão completamente encerrados dentro do ascoma, o ascoma está num estroma que está embaixo da terra. Então, em geral, esses fungos têm também odores fortes, que é para eles serem encontrados, serem desenterrados, serem comidos, e então os esporos poderem ser dispersos. Correto. Tá, obrigada. Nos outros, existem vários, então, nos que têm peritécios e apotécios, existem várias coisas que podem estimular a liberação dos esporos maduros.
pode ser a mudança de umidade, e às vezes é uma coisa muito pequena, que a gente não sente, mas, por exemplo, nesse tipo que tem nesse pequenininho a gente não vê, mas tem alguns as estromas que têm apotécios que são bem grandes, né? Isso aconteceu comigo uma vez, eu estava com uma amiga que não é bióloga, e a gente encontrou na trilha as comas com os apotécios bem grandes. E na hora que a gente pega, pode ser por uma ação mecânica, ou se a gente assopra, e isso causa uma mudança ou mecânica ou de umidade no himênio, a gente vê, sai como se fosse uma fumacinha branca, que são todos os esporos saindo juntos. E eu me lembro que ela ficou, assim, completamente encantada, achou que eu estava fazendo bruxaria, mas a gente pode dar só uma sopradinha, isso causa uma mudança na superfície himenial, que faz com que todos os esporos sejam liberados. Então, claro, na natureza isso pode ser vento, pode ser um animal que passe, pode ser a chuva, mas é muito legal quando a gente consegue ver a dispersão dos esporos. Então, simbiontes, aqui alguns exemplos, a gente já falou um pouco de líquens no começo da aula, né? Aqui são crostosos, na madeira e na pedra. Então, na pedra eles se chamam saxícolas. Esse é fruticoso. O fruticoso geralmente tem um ponto de apoio e cresce como se fosse um arbusto. Foliosos, aqui a gente tem também um na madeira, e esse aqui na madeira com uma coloração, aqui a gente consegue ver a diferença da coloração. Esse aqui é um folioso gelatinoso, que é como a gente chama, os fungos que formam associação com os líquens que formam associação com cianobactérias. Outro tipo de ascomicota simbionte são os que estão associados às raízes de plantas, que podem formar, então, o que a gente chama de ectomicorrizas. A gente vai ter uma aula para falar mais sobre essas simbioses. Então, isso aqui é a pontinha da raiz que se ramifica, e o que a gente vê meio branquinho, assim, que parece meio gordinho, isso aqui é o micélio do fungo crescendo em volta da raiz, formando, então, o que a gente chama de ectomicorriza. Aqui é uma foto desse fungo aqui, que é Morchella, que é um gênero que também que é muito raro no Brasil. Na verdade, eu já vi, mas ele não é um grupo muito comum. Não é um gênero muito comum aqui. Parasita, então, eu já dei justamente o exemplo da citária. Então, aqui a gente vê uma árvore de notofagos, e a citária cresce dentro e forma como se fosse essa aglomeração, assim, ela induz, isso aqui é madeira, e o fungo induz uma aglomeração excessiva em um ponto, onde o micélio está crescendo, a árvore reproduz mais do que o normal as células, e nesse ponto, então, de infecção, no momento propício, na época do ano propício, formam-se as estruturas de reprodução sexual, que são essas bolas alaranjadas. É um fungo super bonito e é comestível. Esse é um dos que está na minha lista de comer, porque eu ainda não comi nenhuma citária. Outro grupo parasita são os cordíceps, né, que então formam as formigas zumbi. Isso aqui é uma foto linda do João Araújo, que é um colega brasileiro que estuda esse grupo. Aqui, numa formiga, então, e aqui é muito comum a gente encontrar lagartas de coleóptera enterradas. Essa aqui estava enterrada numa madeira, e a gente vê, então, só os estromas, assim, para fora da madeira. Então, ela estava enterrada até aqui. A gente precisa, né, saber que tem ali para a gente cavar a madeira e não quebrar a parte, porque é importante, para reconhecer a espécie do fungo, é importante a gente saber também reconhecer qual é o hospedeiro onde ela está. E os cordíceps, para quem curte videogame, foram a inspiração do videogame que se chama The Last of Us, né? Não sei se o pessoal aqui joga, mas The Last of Us é inspirado nos fungos que tornam as formigas zumbis. Esses aqui, então, esse é uma ordem de fungos comensais que eles são peritécios, são periteciais, então esse aqui é um peritécio. Trocou a cor da minha caneta. Opa. Então, esse aqui é um peritécio. Aqui dentro está o himênio.
A gente não consegue ver bem nessa foto, por isso que eu estou desenhando. E dentro o himene formado pelos ascos, e dentro dos ascos, os ascósporos. E aqui o que a gente vê, então, na bundinha da joaninha, cada fiapinho amarelo desse aqui é um peritécio. Então, são vários peritécios com os ascos, com ascósporos dentro deles, que se grudam e crescem aqui, então, no élitro da joaninha. Isso pode acontecer com vários outros, em vários outros bichos, em vários outros artrópodes, principalmente. Aqui é também a joaninha, onde a gente tem peritécios crescendo aqui nas partes bucais e antena. E esses bichos, esses fungos não chegam a prejudicar os bichos, eles crescem e pegam uma carona, né? Então o bicho voa e os esporos vão sendo liberados a partir do momento que o bicho está se mexendo, e depois esses peritécios vazios acabam caindo. Então eles simplesmente pegam uma carona para melhorar a dispersão dos esporos. Eles podem crescer também em lagartas, nem sempre eles são bem visíveis, eu mesmo nunca vi, porque geralmente eu não coleto os insetos, né, então eu nunca vi esse grupo de fungos, mas é um grupo bem interessante. E geralmente ele está associado a partes do corpo do bicho onde eles se tocam. Então as joaninhas, né, elas se tocam as partes bucais e às vezes tocam a parte do corpo, assim, para se cumprimentar ou para fazer a corte, e o fungo usa, né, isso como essa estratégia para se dispersar e passar de um organismo, de um indivíduo para o outro também. Então, aqui para fechar, vamos ver rapidinho, a gente tem 2 minutos para a gente ver o ciclo. Eu vou passar rapidinho e depois a gente pode voltar nesse ciclo em um outro momento. Então, aqui é que a gente vê vários das terminologias que a gente viu antes com relação às hifas. A gente vai começar aqui pelos esporos sexuais. Então, aqui a gente tem 2 esporos, né? Um esporo vai germinar, a gente tem 2 esporos, então, que são 2 esporos com núcleos geneticamente distintos. Eles vão germinar separadamente, claro, cada um dando origem a uma hifa monocariótica. Então, a gente tem aqui um esporo que deu origem a uma hifa, que vai se ramificar, dando origem a um micélio, que é monocariótico, e homocariótico, que tem um núcleo em cada compartimento hifal, e todos os núcleos são geneticamente iguais. Então, a gente tem uma hifa, ou micélio, com núcleos azuis e um com núcleos vermelhos. Para entrar na fase sexual, então, esses micélios precisam se encontrar e se fundir. Nos ascomicota ocorre a formação de estruturas que se diferenciam, não é simplesmente a fusão das hifas, mas a gente vai ter, então, uma hifa formando o que é chamado de anterídeum e uma hifa formando o que é chamado de ascogônio. E ocorre, então, a plasmogamia, que está representado pelo P aqui, que é a fusão desses 2 espaços. A partir dessa fusão, então, vai crescer do ascogônio uma hifa que tem agora os 2 tipos de núcleo, né? Então, funde e ocorre a plasmogamia. A plasmogamia significa que os micélios, os citoplasmas se misturam, colocando em contato os 2 tipos de núcleo, e a partir do ascogônio, então, a gente tem a formação de uma hifa, que agora contém os 2 tipos de núcleo. E a partir dessa hifa aqui, o micélio vai crescer, pode crescer, então, no substrato, vai estar se alimentando, pode crescer e começar a formar um estroma macroscópico, e no momento de ocorrer a reprodução sexuada, ocorre, então, uma transformação na ponta das hifas em espaços específicos, que é uma dobra que isola só dois
núcleos nessa ponta, e essa pontinha aqui, então, chamada de Crozier, porque ela se dobra, nessa pontinha aqui vai acontecer a cariogamia, representada aqui pelo K. Então, agora a gente tem, numa pontinha muito específica, isso vai acontecer, então, como a gente viu nos ascomas, vai acontecer na região do himênio. A gente tem agora uma ponta com um núcleo 2N, porque ocorreu a cariogamia entre o núcleo vermelho e o núcleo azul. Depois da cariogamia, em seguida, ocorre a meiose, representada aqui pelo M. A meiose é seguida da recombinação genética, e a gente tem, então, agora 4 núcleos diferentes. Aqui eles estão representados da mesma cor, mas são 4 núcleos que sofreram recombinação genética a partir daqueles 2. E nos ascomicota, depois da meiose, acontece uma mitose, que resulta, então, em 4 núcleos vermelhos e 4 núcleos azuis. Então, 8 núcleos recombinados. Cada núcleo desse aqui, dentro do asco, então, isso aqui é o iniciozinho da formação do asco, né? Que é a estrutura que dá nome ao filo e que produz os esporos sexuais. Então, cada núcleo desses aqui vai receber dentro do asco uma parede celular, que é, então, o final da formação, da maturação do esporo. Então, aqui a gente tem agora como resultado da meiose, da mitose, 8 ascósporos sexuais. E esses ascósporos, então, vão ser liberados. Agora eles voltaram a ser haploides, né? Então, vocês veem que a fase diploide é só isso aqui, ó. É bem curtinha. E eles vão, então, ser liberados, vão germinar e vão dar origem, de novo, a hifas monocarióticas, que vão crescer em micélios monocarióticos, que precisam encontrar outro micélio compatível monocariótico para poder entrar na fase sexual. Então, esse aqui é o ciclo sexual geral dos ascomicota. No entanto, né, e essa fase sexual é chamada, o organismo é chamado de teleomorfo, que é o organismo que produz esporos a partir da meiose, esporos sexuais. É muito comum, no entanto, tem vários, inclusive, ascomicota que perderam a capacidade de se reproduzir sexuadamente, mas são muito bem-sucedidos se reproduzindo assexuadamente. Esses aqui são os mofos, ou os bolores, né, que a gente vê o tempo inteiro, e isso acontece quando, então, essa hifa monocariótica cresce, se ramifica, forma o micélio monocariótico, mas não encontra, não pareia e não se funde com uma hifa compatível. No entanto, ela consegue produzir estruturas assexuais a partir da mitose ou da fragmentação da hifa. Esses esporos assexuais são chamados de conídeos. Então, conídeos são os esporos assexuais dos ascomicota. E aqui a gente tem como exemplo o penicillium. O penicillium, então, a gente vai ver, eu posso botar uma foto para vocês no Moodle. Ele é chamado de penicillium, de pena, de pincel, porque ele parece um pincelzinho, e os esporos são todos assexuais, são produzidos por mitose na parte superior dessa hifa que se ramifica aqui, parecendo um pincel. Então, esse é um dos exemplos de um ascomicota assexual. E nessa fase, os organismos são chamados de anamorfos, e que produzem, então, esporos mitóticos. Quando a gente conhece o anamorfo e o teleomorfo, a gente tem, então, um holomorfo. Holo é de todo, de completo, e inclui, então, quando a gente conhece as duas fases sexuais e assexuais do mesmo organismo. Então, para a aula gravada que a gente tinha hoje, era isso. Eu vou parar de gravar e
gente pode abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta.